quarta proposta a ser desenvolvida é o jogo Meu Banco Imobiliário, ou seja, vocês irão criar um tabuleiro das versões personalizadas do jogo Monopoly e também Banco Imobiliário, muito comum na escola e muito presente nas aulas de educação física, realizadas dentro da sala. Vocês deverão desenvolver o seu próprio jogo de tabuleiro, criando o próprio tabuleiro. O tema do jogo deverá ter relação com a sua realidade, ou seja, as propriedades do jogo do Banco Imobiliário deverão ser as ruas do seu bairro, o comércio local, as escolas que vocês frequentam na região, as empresas locais. Por isso, observe tudo que existe ao seu redor e dentro da sua região que pode ser incluído como bens para serem adquiridos durante o jogo. O tema, portanto, a ser desenvolvido é a sua realidade local, a sua cultura local, criando o seu próprio banco imobiliário da sua escola e da sua região. Escolha, portanto, um nome para o jogo. Jogo do Banco Imobiliário do Jardim Grimaldi, jogo da minha realidade na Zona Leste, jogo da cultura da MF Deputado Flores da Cunha, ou seja, crie um jogo dentro da sua realidade e dê um nome para ele. Monte o tabuleiro e as imagens de acordo com o tema. Então você irá criar, por exemplo, a prisão do jogo do imobiliário com o departamento de polícia da sua região, ou bens como do tabuleiro, como o hospital público ou a UBS próxima da sua casa, assim como a quadra que você frequenta próximo da sua região, ou mesmo uma rua que vocês costumam frequentar, ou mesmo uma balada, um barzinho, algum lugar que vocês costumam frequentar que está fora do tabuleiro que eu irei mostrar como modelo para vocês posteriormente. Personalize as propriedades. Elabore uma lista, inicialmente, de lugares que possam ser comprados e vendidos. Então, coloque uma lista de lugares, inicialmente, e separe esses lugares por tipos de propriedades: ruas, estradas, bares, comércios, escolas, postos de saúde, casas de detenção, hospitais, todos os lugares que fazem parte dentro da sua região e dos lugares que vocês frequentam, quadras poliesportivas, praças públicas. Escolha e elabore uma lista para isso. Escolha as casas. Além das propriedades, você deverá criar ruas, estradas e também casas de sorte, que você vai receber dinheiro do banco imobiliário, ou banco e revés, que você vai perder, vai ser debitado o dinheiro do seu banco, da sua conta, do valor que você tem. E 3 utilitários também podem criar alguns carros ou algumas coisas que têm relação com a sua realidade. Não precisa ser necessariamente só propriedades. Não se esqueça também de customizar e criar o ponto de partida. Lembrando que no ponto de partida original tem o Prolabore, que o jogador, toda vez que passa pelo ponto de partida, recebe R$200 ou 200 moedas da moeda que você vai criar também, e posteriormente eu vou explicar. Os outros cantos, como a detenção, como também o feriado, podem ser customizados. Vocês podem também criar outras formas de parar o jogo. No feriado, por exemplo, que o jogador deixa de jogar uma rodada, ou mesmo da detenção, que ele também fica sem jogar uma rodada. São opções que vocês podem ir criando e customizando. Inclua também a casa vá para a cadeia e o espaço da cadeia. Eu criei sintonizado com a região da Zona Leste e com a região da escola que a gente trabalha e vocês estudam. Utilize o espaço central do tabuleiro para elaborar o tema. Então, portanto, neste espaço, vocês deverão desenhar ou representar
com colagens, com os desenhos ou com fotos, aquilo que representa a sua comunidade, a sua cultura, a sua realidade. Ali é o espaço que você vai desenhar relacionado com o tema e com o nome do seu jogo. Vocês podem também construir o tabuleiro utilizando um modelo como base. Coloque, por exemplo, uma folha, se você tiver já um tabuleiro em casa, e copie as dimensões das casas do jogo. Caso você não tenha um tabuleiro, procure imagens na internet para poder construir o seu em casa com uma folha ou duas folhas sulfites unidas, construindo o tabuleiro. Caso você não utilize um tabuleiro antigo, você precisará de um material que possa ser cortado em um quadrado aproximadamente de 45 centímetros de lado e dobrável, ou seja, deverá ter um vinco no meio do seu tabuleiro. As melhores opções incluem também o papelão, o papel cartão e outros tipos de papéis mais grossos para você poder jogar com o tabuleiro que você vai criar. Desenhe o tabuleiro à mão ou no computador. Existe a possibilidade também de liberdade de construção do tabuleiro dentro do computador, mas para aqueles que não possuem o computador em casa, ou que não têm familiaridade com programas de computação, podem utilizar o trabalho manual para construir seu tabuleiro através do desenho. Utilize um programa para elaborar um modelo mais preciso, caso você tenha um computador. É possível encontrar modelos e alterá-los, tanto no Photoshop ou mesmo dentro do CorelDRAW, e criar um design do zero, utilizando software e sites especializados. Existem alguns programas que podem facilitar a construção, como o Google Draw. Caso vá imprimir o tabuleiro em casa, então talvez seja necessário dividir a imagem no computador durante a impressão e imprimi-la fragmentada, por conta do tamanho da impressora. E também por conta do tamanho do tabuleiro, para a confecção do tabuleiro em 45 centímetros de lado, em um quadrado. Montando as cartas. Caso você queira montar também as cartas do jogo, que são as cartas de sorte, que você recebe dinheiro do banco, geralmente, e revés ou banco que você tem que pagar o banco, mantendo as ações já existentes no jogo original. Modifique o texto e o tema do jogo para fazer as 16 cartas para o baralho de sorte e 16 cartas para o baralho de banco ou revés. Por exemplo, se ao invés de você dizer avance até a Avenida Paulista, tratando da sua realidade, da sua vida, você pode colocar avance para a Avenida Sapopemba ao construir o jogo dentro da sua realidade. Para as cartas de banco ou revés, Pague a Escolas das Crianças pode virar Pague a Doceria, que no caso é o Pirueta do Jardim Grimaldi. E nessas cartas você deve pagar o banco com o dinheiro que você tem acumulado. Monte as cartas das propriedades. Para simplificar, você pode utilizar os mesmos valores de aluguel e hipoteca. Estes vocês podem encontrar também no YouTube ou mesmo no Google, possibilidades de criar as cartas a partir das cartas já originais. Caso vão modificar apenas um dos lados das cartas, se vocês tiverem o jogo, lembre de tomar cuidado para usar uma fonte parecida com a do verso, para que tudo fique bem bacana e bem bonito. Se vocês preferirem, podem imprimir uma carta do zero em cartolina ou papel cartão, ou mesmo desenhar as cartas, que é a opção que eu vou mais fácil de vocês fazerem, que eu vou solicitar. Procure por modelos na internet também para customizar no Photoshop ou mesmo no Word na sua casa, caso você tenha computador em casa. Caso você não tenha, você pode construir as suas próprias cartas, desenhar as suas cartas das propriedades, representando os valores e também os valores de aluguéis. Posteriormente eu vou mostrar alguns exemplos que eu criei. Crie uma moeda única. Existem opções, vocês podem comprar notas de brinquedo
ou mesmo criar um modelo totalmente único e novo. Caso optem por criar um novo, desenhe ou mesmo façam no Word ou no Google Draw, CorelDRAW e imprimam as notas. Vocês podem usar e abusar da criatividade. Ao montar um jogo baseado na sua realidade, você pode desenhar as notas com os rostos dos seus familiares, dos seus amigos, até mesmo dos seus professores. Até é possível criar avatares em alguns aplicativos e incluírem as imagens nas notas quando vocês forem construir no computador dentro do Word ou do Google Draw. Você também pode dar nome para a nota. A cédula pode ter um nome. Use a sua criatividade. No caso da nossa escola, como se chama deputado Flores da Cunha, você pode dar o nome da moeda de flores, se estiver nomeando com o nome da sua escola. Mas também pode criar uma moeda com outro nome dentro do tema e do nome do seu jogo que você criou. Montando os peões e as casas. Caso vocês não tenham a possibilidade de comprar argila e epóxi para fazer seus próprios peões, vocês podem usar materiais alternativos como tampinhas de garrafas PET, ou mesmo botões, ou até grãos de feijão, ou alguma coisa que represente os peões. Os peões, a partida normalmente acomodam 2 a 8 jogadores, cada um com um peão. Como está montando seu jogo, você define também quantos jogadores você permitirá. Cabe a você também escolher se reaproveitará peões clássicos do jogo ou se vai criar os seus, como eu disse. Você pode produzir seus peões com argila e epóxi para fazer os seus peões do jogo. Mas caso você não tenha disponível, pode usar materiais recicláveis e reaproveitar algum material que você já tem em casa. Use a sua criatividade. Não se esqueça dos dados. Caso não vá comprar produza junto com os peões. Na atividade que fiz da professora Catarina animadora, mostrei no vídeo que é possível criar também um dado com papel feito em casa. Se tiverem dúvidas, pergunte ao professor. Construindo as casas e os hotéis. Escolha uma opção criativa e fácil de reproduzir. Afinal, você vai precisar de 32 casas e 16 hotéis. Vocês também podem utilizar materiais reaproveitáveis e recicláveis. Por exemplo, para criar um jogo com o tema da sua cultura e da sua realidade, você pode desenhar as casas com o comércio local, os hospitais, as escolas, no caso das propriedades do tabuleiro. Tá? Se vocês querem criar as casas que representam quando você compra um imóvel do tabuleiro do Banco Imobiliário, vocês podem representar com algum tipo de material reciclável, ou se quiserem construir as casas em epóxi, em argila, em algum outro tipo de material, para que o jogador saiba que quando ele cair na sua casa, terá que pagar o aluguel e a hipoteca do imóvel que é de sua propriedade. Lembre-se desta regra importante do jogo. Para aumentar a dificuldade do jogo, você pode criar casas e hotéis com valores diferentes. Pode montar uma casa comum, uma escola, uma farmácia, uma loja de sua região, no mesmo jogo estabelecer aluguéis diferentes para cada um deles. E também valores de compra. Cada imóvel pode ter valores de compra diferentes. Vocês verão os valores que eu coloquei como exemplo no tabuleiro que criei. Materiais necessários. Um papel grande para o tabuleiro, um mapa da cidade ou mesmo o uso do Google Maps para encontrar os locais que vocês costumam frequentar e que fazem parte da sua realidade local, da sua cultura. Materiais de arte para decorar o tabuleiro, para pintar, desenhar. Miniaturas em argila ou mesmo epóxi para criar os seus peões e casas.
podem usar outros materiais também que é possível encontrar na internet. E as cartas que podem ser criadas com papel sulfite, das propriedades ou papel cartão, também de sorte, e o de banco ou revés. Agora, vocês podem ver um exemplo que criei do Banco Imobiliário da MF Deputado Flores da Cunha. Neste exemplo, criei propriedades conhecidas por vocês, como, por exemplo, a Avenida Sapopemba, o Bem Barato, o Largo do Grimaldi, o Pirueta, Doces e Brinquedos, o Mercado Municipal de Sapopemba, a Avenida Professor Luiz Inácio Nhanha Mello, a Estação de Metrô de Vila União, a MF Arquiteto Vila Nova Artigas, e assim por diante. Criei propriedades conhecidas por vocês. Por isso, vocês mesmos podem mudar, editar esse tabuleiro construído, ou mesmo construir um tabuleiro de vocês. Deixei dentro do tabuleiro, na parte interna, um espaço para criar o nome do seu tema do jogo, e também 2 espaços, um para colocar as cartas dos títulos de posse e outras de sorte e revés. É possível também criar as propriedades com uso de QR Codes. Você pode produzir os QR Codes de cada desenho que você colocar e encaixar no seu tabuleiro. Perceba que em cada propriedade existem valores diferentes. O Largo do Jardim Grimaldi custa 240 mil flores, enquanto o Bem Barato custa 100 mil flores. Porém, a estação de metrô Vila União custa 1 milhão de flores. Lembre-se de colocar os valores do imóvel para que os compradores dos imóveis saibam na hora de adquirir um bem. A moeda única para meu banco imobiliário. Criei um exemplo de moeda para a MF Deputado Flores da Cunha, que a moeda se chama Flores da Cunha. No caso, lembre-se que eu criei em cima de uma nota verdadeira, desenhada através do Word. Mas vocês também podem criar as notas desenhando no papel comum com lápis de cor. Podem também ter a possibilidade de criar uma caderneta com os valores iniciais do jogo, os valores que serão debitados e os valores que serão acrescidos durante a execução da partida. Com a necessidade de um grande número de moedas, vocês, se quiserem jogar em casa, terão dificuldade de produzir essas notas. Por isso é possível fazer uma caderneta com os valores iniciais que cada jogador inicia e os valores que serão creditados, que serão debitados da sua conta, e aqueles valores que serão acrescidos durante o jogo. Tudo bem? Espero que ficou bem claro. Caso tenha alguma dúvida e quiser jogar em casa, passarei algumas informações adicionais depois. As cartas de sorte e revés, por exemplo, para o meu banco imobiliário. Você deverá fazer 16 cartas para cada baralho. 16 para sorte e 16 para banco ou revés. Lembre-se que essas cartas são necessárias para que o jogador, quando caia em uma casa de sorte ou revés, ele saiba que ele vai ter que sortear uma carta que pode debitar, retirar um valor do dinheiro que ele já possui ou mesmo acrescer um valor ao que ele já tem. Exemplos de carta de sorte e revés para o meu banco imobiliário. Aqui a carta de sorte e revés ela é única, porque o jogador não pode saber se ele tirou sorte ou revés. E dentro fiz 2 opções, uma de sorte, no caso o jogador foi à loja de doces e brinquedos Pirueta e ele abriu uma filial próximo da casa dele. E ele, quando foi à loja, ganhou 100 flores da Cunha em doces. Assim, o jogador recebe 100 flores da Cunha em dinheiro. Caso ele teve um revés, porque ele teve notas baixas, esse aluno no bimestre da MF Deputado Flores da Cunha, e ele precisa estudar mais,
ele deverá pagar 150 flores como revés ao banco. Fiz também um exemplo das cartas de título de posse. Dentro das cartas de título de posse para as propriedades, citei a Avenida Sapopemba. Escrevi em português, abaixo escrevi em língua inglesa e também coloquei o nome do colégio. Mas ela pode ser editada ou mesmo vocês podem criar o título de posse de uma outra forma. No verso da carta da Avenida Sapopemba estão os valores de aluguel para uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas ou para o hotel. Tudo bem? Criei também cartas de aluguel com valores diferentes para o Largo do Grimaldi e para o metrô Vila União, que tem valores também de compra maiores. Nessas cartas, vocês também podem utilizar outra opção, que é o uso de QR Codes. Desenhem as cartas, fotografem, carreguem a foto através do QR Code. Vou passar posteriormente uma atividade explicando com mais calma como realizar o carregamento de uma foto para a construção de um QR Code. E depois vocês podem, ao invés de utilizar cartas, utilizar simplesmente o leitor de imagem de QR Code para ver os valores de título de posse, para comprar a propriedade e os valores também de aluguel. Muito obrigado, espero que tenham gostado da proposta e depois entrarei com outras propostas para vocês.